Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Vocês já pararam para pesquisar se as maldições aplicadas pela divindade aos personagens do Jardim do Éden, se elas deram certo? Mas antes de entrarmos neste detalhe, eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe lá a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. Como já é de costume, temos que observar todos os detalhes de todos os versículos que vamos analisar. Porque diante disso, quando o escritor religioso pega um fato e ele coloca o seu dedinho, às vezes percebemos claramente, às vezes demora um pouquinho mais, mas com certeza uma hora aparece. E falando dessas maldições, temos que reparar logo do início uma mentira que existe no capítulo 3 de Gênesis, versículo 13, que diz assim: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Eu não vou entrar no contexto deste versículo, até porque eu tenho um vídeo aqui no canal que ele fala sobre a serpente mentiu. Vou deixar aqui no card, vou deixar na tela final, porque este versículo ele diz uma mentira. A mulher disse que a serpente enganou ela. Quando nós analisamos tudo que a serpente falou, nós vemos que tudo, os mínimos detalhes, a serpente falou a verdade. Inclusive, a divindade, logo mais à frente, ela confirma aquilo que a serpente tinha falado. E começar falando mentira não seria interessante. Se você não assistiu esse vídeo, A Serpente Mentiu, peço que você assista para que não tenha dúvida sobre o que nós estamos falando. E nessa consequência de atos, a serpente toma sua primeira sentença em relação às maldições do capítulo 3. Assim diz Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Não temos como analisar se esta maldição foi verdade ou não, até porque não temos registros se a serpente voava, se ela andava ou se ela nadava. E como temos que tomar o texto na sua literalidade para não fantasiar como os muitos fantasiam, vimos de forma consistente que essa maldição foi colocada em prática. Ou seja, quando olhamos as serpentes hoje em dia, vemos elas rastejando sobre o seu ventre. Mas repare uma coisa, a serpente ela tomou uma sentença diante daquilo que foi uma mentira, porque ela não enganou Eva, ela falou exatamente aquilo que aconteceu. Ou seja, ela foi sentenciada por falar uma verdade. Porém, a teologia cristã, ela não diz que foi a serpente. Ela diz que foi Satanás incorporado, usando o corpo daquela serpente para falar com Eva. O que seria já um problema, dado o fato que a serpente falou a verdade. Então, configuraria Satanás não como um ser mentiroso, mas um ser que estava falando a verdade e que a divindade concorda com ele futuramente. Mais uma vez eu friso para vocês, se ainda não assistiu o meu vídeo A Serpente Mentiu, assista para que você não fique flutuando e duvidando daquilo que está escrito. Vamos continuar as sentenças agora no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para teu marido e ele te governará. Vamos dividir este versículo por parte. Aqui diz que multiplicaria sobremodo as dores da gravidez e do parto. Porém, isso só faz sentido se Eva já teria dado à luz. Porque se Eva não tivesse dado à luz,
ela não saberia como seriam essas dores. Então, para ela, tanto faz. Será que Eva já teria dado à luz filhos? É uma pergunta interessante e boa para vocês pensarem. Repare a segunda forma que faz com que a sentença seja machista. E será que veio de Deus ou veio do escritor da religião? Ele diz que o desejo que Eva teria seria somente para o seu marido. No Antigo Testamento, os homens poderiam ter quantas mulheres eles quisessem. Só que eles teriam que tratar todas elas de igual forma. O que desse para uma teria que dar para a outra. Mas e se a mulher quisesse ter também vários homens, ela poderia? Não. Sabe por quê? Porque o desejo dela seria somente para o seu marido. Isso é um versículo completamente machista para apoiar uma religião onde o homem pudesse ser poligâmico. Aí eu te pergunto, isso proveria de Deus? Isso é completamente um machismo a favor da fé. Porque se as mulheres quisessem se rebelar ou falar alguma coisa, iria cair na conta de Deus. Não, porque foi Deus que assim determinou. Mas na hora de virar o zoinho, todo mundo sente o mesmo prazer, tanto o homem quanto a mulher. Mas na hora de ter a quantidade, somente o homem poderia ter a quantidade. Porém, eles foram feitos um para o outro. Não seria incomum, então, que também a mulher tivesse direito de ter vários homens. Isso é a forma machista de colocar na conta de Deus. Já a parte final do versículo é algo que haveria de acontecer, porque ali diz que o teu marido, ele te governará. Mas lembrando que foi feita para o homem uma ajudadora, aquela que ajuda. Ela fica esperando ali uma ordem, ela fica esperando a sugestão para que ela possa fazer. Assim como é num trabalho, por exemplo, onde os empregados recebem a sua ordem. Então, tanto o chefe governa, como o marido também governa sobre a mulher, porque a mulher seria a ajudadora. Isso não é uma maldição, isso é algo que já estaria em pauta para acontecer. Vemos aqui, então, uma religião favorecendo o homem em cima das mulheres, mas não colocando nada além na parte final. Diante desse desmerecimento das mulheres em favor do homem, não foi nem em relação às coisas de Deus como maldição, vamos analisar agora qual foi a maldição do homem. Será que ele também tomou um cargo pesado sobre as suas costas? Ou o dedo religioso aliviou a sua circunstância? Vamos analisar isso no capítulo 3, versículo do 17 ao 19, que diz assim: E a Adão disse: Visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui a terra foi amaldiçoada primeiro. Ela passa a produzir espinhos e passa a produzir outras plantas que ela provavelmente não produzia. Mas o que a terra tem a ver com isso? É dito ao homem que em fadigas, em cansaço, ele conseguiria obter o sustento da terra e passaria a comer a erva do campo. Ué, mas o que o homem comia então? Porque diz alguns religiosos que o homem era vegetariano. Se ele era vegetariano, ele já comia as ervas do campo. Só que agora é dito no versículo que ele passa a comer as ervas. E então o que ele comia antes? E é dito que ele passa a conseguir esse sustento através do suor do seu rosto. E é aqui neste versículo que alguns religiosos têm a ideia de que o homem só passou a se esforçar, só passou a trabalhar, só passou a tirar o seu sustento após o pecado. E de que antes isso não aconteceria. Mas será que isso é verdade? Vamos ver o que o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar
e o guardar. Olha que interessante. Assim que a divindade cria o homem, pega ele, coloca ele no jardim para ele cultivar e guardar. Palavra bonita, fazer ali um cultivo. Só que a palavra no hebraico é trabalhar, é labutar, é se esforçar. Isso quer dizer que Adão ele já trabalhava, ele foi colocado no jardim do Éden para trabalhar. Parece que o dedo religioso tentou adaptar uma maldição que não existe, já quis livrar a cara do homem. E vamos continuar mais adiante. Vamos ver se pelo menos o finalzinho do versículo existe uma maldição de verdade. Lá diz que o homem era pó e ao pó ele voltaria. E neste versículo alguns podem dizer assim, tá vendo? O homem não iria morrer. O homem só passou a morrer depois do pecado. Até tem um apóstolo que diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado trouxe a morte. E seria a confirmação de que aqui depois do pecado o homem morreu. Criatura, no jardim tinha a árvore da vida. Os religiosos dizem que esta árvore era a árvore que produzia a vida eterna. Se o homem não fosse morrer, essa árvore não precisava estar ali. Isso quer dizer que o homem ele já tinha sido feito para morrer. Ele já tinha sido feito para trabalhar. Então, cadê a maldição do homem? Ela não existe. Ela não existe porque aquele que escreveu o livro de Gênesis, ele tem uma cultura religiosa machista, onde o homem é sobre todas as coisas abaixo de Deus. O escritor coloca ali uma maldição em cima de uma serpente que falou a verdade, coloca ali uma maldição em cima da mulher que nem conhece o que era dor, ou talvez já teria filhos, não vou entrar nesse detalhe, e agora livra a cara do homem. Lembrando que o versículo diz que a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Só que até hoje a terra produz o seu fruto. E como vou saber se isso é simplesmente uma nota religiosa do próprio autor ou é uma inspiração? Vamos reparar o que o capítulo 3, versículo 20 diz. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Por acaso Eva já teria parido alguém ou algum animal? Não. Então isso quer dizer que Adão não poderia de forma nenhuma decretar que ela seria mãe, sendo que ele também não sabia o que é ser mãe. E este é o texto religioso das maldições, que não são maldições. Simplesmente vemos um animal sendo amaldiçoado por falar a verdade, uma mulher que pela história não teria filhos, mas que já conhecia a dor do parto, e um homem sendo protegido diante de toda uma circunstância. Esse é o problema de criar textos religiosos e colocar na conta de Deus as suas filosofias e, no final, livrar a cara do homem. Texto inspirado ou um texto religioso machista? Deixe aqui o seu comentário e com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Um grande abraço e até a próxima.